Meu nome é Lucas Vieira dos Santos, eu sou graduado em História pela Universidade Estadual de Maringá, campus de Maringá mesmo, e fui orientado pelo professor Dr. Jaime Estevão dos Reis. A comunicação que eu vou apresentar hoje é intitulada A Guerra e o Sistema de Defesa na Península Ibérica. Então vamos começar. Logo na introdução, eu deixo claro que minha ideia é discutir as estratégias de guerra na Idade Média e a predominância dos conflitos estáticos. Então, ao contrário do que se divulga no senso comum, nas mídias principalmente, a guerra na Idade Média é principalmente uma guerra não de batalhas campais, mas de avanços graduais, é uma guerra estática, de cercos, de acampamentos, e dentro dessa premissa que eu quero discutir hoje, é discutir principalmente o reinado de Fernando III e a logística da guerra por tomada de posição no reinado dele, e a conquista dos pontos fortes como objetivo central. Então, Fernando III e sobretudo, a conquista de Sevilha, que eu vou usar hoje como exemplo na nossa análise, eles servem como exemplo do todo do que era a guerra na Idade Média. Então, não está destacado disso, ele está dentro desse contexto. E a logística no reinado dele ajuda a demonstrar esses conflitos. Então, nosso objetivo é discutir a partir das fontes os aspectos defensivos, principalmente na análise da guerra, e discutir a logística militar que embasou os avanços de Fernando III contra os muçulmanos. Os materiais e métodos que a gente utiliza são duas crônicas, né? A Crônica Latina dos Reis de Castela e a Primeira Crônica Geral da Espanha, e elas demandam cuidados especiais por sua tipologia. Então, uma discussão principalmente a partir do que os autores, o José de Assunção Barros Filho e o Leonardo Funes fazem, sobre as características das fontes. Então, elas são fontes realistas para o Barros, que isso quer dizer, então, que são fontes que elas tentam remeter a uma realidade, elas tentam passar para o leitor que elas estão retratando o que de fato era a realidade do período, e o Leonardo Funes ele vai demonstrar como a própria estrutura desses documentos ela acaba afastando as crônicas do objetivo de representar a realidade de fato, ou o que nós entendemos como realidade. Então, as crônicas, elas elencam os personagens, elas recortam o ambiente que elas vão representar, e dotam de elementos discursivos a realidade, e até por isso afastam esse texto da realidade como nós a entendemos. Mas são as duas crônicas em questão, elas são crônicas muito valiosas, né? Principalmente que elas foram redigidas no decorrer do século XIII, no período próximo ao que o rei Fernando III governou, e elas retratam muito a temática da guerra, e por isso elas servem de embasamento para essa comunicação. Então, nós notamos que a evolução as evoluções dos sistemas defensivos, das fortificações, na Idade Média, foi talvez o principal elemento para a adaptação de toda uma logística militar, ou seja, em função da evolução das fortificações, do uso de fosso, dos materiais cada vez mais sólidos e difíceis de transpor, toda uma logística, uma estratégia de guerra foi adaptada no decorrer da Idade Média para tentar superar essas fortificações. Então, quem desejava atacar o seu inimigo precisava lidar com as muralhas, precisava elaborar uma estratégia de cerco e principalmente de bloqueio. Aí nós trazemos alguns autores, o Gutierrez Gonzalez, o Ayton Jones, que falam sobre isso, sobre essa temática, a dificuldade de superar essas fortificações, e sobre como toda a arquitetura medieval, ela muitas vezes ela era articulada a partir dessa funcionalidade, ou seja, as fortificações já eram construídas pensando em anular os elementos inimigos, os elementos de ataque inimigos, principalmente a principal arma militar medieval, que seriam as cavalarias, mas também as maquinárias de assalto, as balistas, os trabucos, as manganelas, enfim, diversos elementos ofensivos que essas fortificações visavam combater. Então, aí tem uma citação que demonstra do Albornoz e Galben, um autor que trata sobre o reinado de Fernando III. Ele demonstra que o cerco definitivo de Sevilha foi planejado em duas etapas: a destruição dos meios de produção e o bloqueio da cidade. Era o bloqueio, o cerco, as guerras estáticas que definiam o período medieval e que também foi o que definiu o reinado de Fernando III. As práticas militares do reinado de Fernando III. Então, nós notamos que o estudo de caso de Sevilha demonstra essa logística empregada pelo Fernando III, e também a logística da guerra, num sentido mais amplo, está em perfeita concordância com ela, e nós notamos que essas fontes em questão que nós utilizamos, essas duas crônicas, elas possibilitam uma discussão sólida sobre a guerra na Península Ibérica.
Aí estão as referências principais que eu usei. Gostaria de agradecer ao meu orientador, à Universidade Estadual de Maringá e também a Sesmar pela organização desse evento.